e com credibilidade. Aquela pegada que você se estremece quando ouve aqui dentro do Balanço Geral. Balanço Geral, balançando Aracaju, Sergipe e o Norte e Nordeste brasileiro com as manchetes. Vereadores aprovam veto durante sessão realizada no final desta manhã e início de tarde na Câmara de nossa capital. Votação, o veto para a criação da Lotese, o veto da prefeita Emília Correia foi aprovado por unanimidade e o líder da prefeita, autor do projeto, reconhece que poderia trazer danos para a população. Já já você vai saber tudo com os melhores repórteres do rádio. Você fica atualizado, sabendo de tudo com o balanço do dia. Outra informação aí com esse beijezão bonito aí da Câmara de Vereadores de Aracaju. Olha aí, CPI do Natal iluminado. Voltam a se reunir os seus membros e os requerimentos solicitados são analisados. Líder do governo na Assembleia Legislativa de Sergipe explica negociação do Sintese, Sindifisco e as possibilidades de avanços em negociações. Governo de Sergipe garante mais de 130 milhões em repasse do Fundef para valorização da educação, afirma então secretário de Estado da Educação, Zezinho Sobral, vice-governador de Sergipe, que já já falará conosco e esta situação. Mesmo com as informações relacionadas à educação de Sergipe ao Sindifisco, os auditores fiscais que exigem melhorias para suas aposentadorias participaram de mais um ato público na Praça Fausto Cardoso, em frente à Assembleia Legislativa de Sergipe. Eles cobram aos parlamentares que se comprometam com o governo em relação a prejuízos para os aposentados auditores fiscais da Secretaria de Fazenda de Sergipe. Já já você vai saber tudo aqui na maior audiência de Sergipe. Olha aí, minha gente, julgamento de Jair Bolsonaro repercute no poder legislativo de nossa capital. Parlamentares bolsonaristas contestam a forma deste julgamento e repercutem através de discursos no poder legislativo. 17h07, repórter nacional e internacional do rádio, Roberto Silva, chega agora e suas informações. Diga lá, Roberto. Acompanhado do secretário da Saúde, governador Fábio Mitidieri, visita o hospital no município de Itabaianinha e também participa do Ciranda Sergipe. Detalhes daqui a pouco, quando também estarei enfocando que a polícia sergipana já investiga a situação do corpo carbonizado que foi encontrado na manhã de hoje em um matagal na Avenida Marechal Rondon. Além disso, vou enfocar também o panorama das rodovias estaduais e federais que cortam o estado de Sergipe e o Sergipe aqui que está confirmado para o município de Salgado no final de semana. Tudo isso daqui a pouquinho no Balanço Geral. Isso, Robertão Silva aqui no melhor programa do rádio. E o governo do estado fará assinatura do edital de licitação da nova ponte Aracaju-Barra dos Coqueiros. Obra relevante não apenas para Aracaju. Já já as informações detalhadas na maior audiência do rádio. Roberto, ainda na área policial, outra informação também do corpo de um detento encontrado em um dos presídios de Sergipe. Daqui a pouquinho você vai saber de tudo, inclusive o trabalho feito de investigativo pela Polícia Civil com o apoio dos agentes da polícia, com os agentes da
do Copecan, com os agentes do Copecan, com os policiais penal, é o nome correto, com os policiais penais, os policiais penais da Secretaria de Estado da Justiça. Como aconteceu esta morte em um dos presídios, você saberá detalhes dentro de instantes na maior audiência do rádio. Vamos agora ao Baixo São Francisco. Baixo São Francisco está me chamando, trepidante Messias Santos, o vulcão do rádio. Boa tarde, suas informações, Messias. Construção da UBS e também do terminal turístico de Piaçabuçu continua em ritmo acelerado. Polícia Civil de Penedo descarta a morte de tio sanfoneiro. Foi-se realmente por causas naturais. Eu destaco ainda: carro envolvido em acidente que matou Mateus e também seu irmão Samuel é incendiado por populares em Porto Real do Colégio. Festa da Carne do Sol retorna em Cedro de São João nos dias 4 e 5. Polícia registra ocorrência de ameaça no município ribeirinho de Própria. Tudo isto e muito mais daqui a pouco no seu Balanço Geral. Isso, falou então Messias Santos. Aqui às 17h11, você é mais importante ouvindo o melhor programa no seu final de tarde, início de noite. E quem tiver pique, que nos acompanhe. E os preparativos para o jogão de bola, o jogaço que ocorrerá envolvendo a Desportiva Confiança e o Esquadrão de Aço da Boa Terra, o Esporte Clube Bahia. Jogão imperdível, quem sabe, né, amigo Luciano Tavares? Aí o Dragão, que já tirou de circulação o Centro Esportivo Alagoano, e também, quem sabe agora, colocando o Bahia como vice-campeão. O Dragão sagrando-se campeão do Nordeste brasileiro. As informações esportivas estão chegando agora na central de maior credibilidade do rádio, na central de informações esportivas mais eficiente, ele que abre o jornalismo verdade e credibilidade diariamente às 4 da manhã. Alô, gigante Wilson Tavares, é contigo, cara. Alô, Heron Ribeiro, público ouvinte do Balanço Geral, o seu melhor fim de tarde informativo. Destaques do esporte. Amanhã começa a decisão da Copa do Nordeste, 9h30 da noite, no Batistão, Confiança e Bahia. Todos os ingressos praticamente sendo vendidos. Até o início da manhã de hoje, faltavam 1.700 ingressos para o fechamento da carga de 15.600. Segundo o presidente do Confiança, a renda pode chegar entre 800 e 900 mil reais. Decisão final do título será no sábado à tarde no estádio da Fonte Nova. E nesta quinta-feira o Sergipe conhece quem será o seu adversário na decisão da Copa Lotese, Copa Governo do Estado. Seleção brasileira realiza penúltimo jogo das eliminatórias deste ano no Maracanã contra a seleção do Chile. Daqui a pouco, todos os detalhes do Balanço Geral. Isso, volta assim, gigante Wilson Tavares, ainda na política de Sergipe. Como vai ficar o PL? Como ficarão Eduardo Amorim, também Rodrigo Valadares, Emília Correia, todo este grupo que foi vitorioso em Aracaju, em Itabaiana, em Areia Branca e outros municípios. Situação está bastante discutida, não apenas nos bastidores, mas como também na mídia política do nosso estado. Já vamos destrinchar essa situação aqui na maior credibilidade do rádio. Notícia nacional. A gente informa que julgamento de Jair Bolsonaro continua provocando muitas discussões em Sergipe. Já mais detalhes e a repercussão, também notícias oriundas do julgamento traremos aqui na Jornal A Voz do Povo. São 17 horas mais 14 minutos no ar, o Balanço Geral, Jornal A Voz do Povo, empresa de comunicação, Jornal FM, que coloca no ar a partir de agora o melhor programa do rádio. Luciano Tavares, conosco aqui na Central Técnica e na produção, a presidência empresarial vitoriosa de José Arinaldo de Oliveira Filho. Balanço Geral, a informação total. Amigos da Jornal, um forte abraço. Pois é,
julgamento de Jair Bolsonaro nacionalmente em todas as regiões do Estado do Brasil, todas as regiões do Brasil, em todos os estados de nossa federação, repercutindo e tendo o acompanhamento de todas as pessoas, com essa polarização que envolve principalmente Jair Bolsonaro, o ex-presidente, e o atual Luiz Inácio Lula da Silva. Pessoas até que têm se manifestado publicamente, fazendo acusações graves. Não faça isso, não faça isso. É momento de muito equilíbrio e a gente sugere para que as pessoas sejam acima de tudo, coerentes. Não é para não colocar em risco sua situação, para que não venha se prejudicar. Porque o que nós temos acompanhado nos veículos de comunicação são pessoas que são torcedoras realmente, ou de um lado ou do outro. E o que a gente fica preocupado também, meu amigo Luciano Tavares, é que alguns locais, alguns bairros da classe média e baixa, da classe baixa, principalmente aqui do estado de Sergipe, é que quando alguém vai pedir uma ajuda, o dono da casa pergunta: você é lulista ou bolsonarista? Porque se for um dos dois e o proprietário do imóvel for um dos dois, aí ou dá uma piada ou então não faz nada. Isso aí não deve ser misturado à situação. Ajude quem estiver precisando sem dar piada, sem fazer nenhuma contestação. Olhe o lado do seu próximo, não é verdade? Estou colocando isso porque nós temos acompanhado diversas manifestações em todos os sentidos em relação a essa situação política que não vem de agora, já de algum tempo, e continua causando bastante polêmica, não apenas no cenário político, mas como também acaba atingindo as famílias, as regiões, as comunidades, principalmente moradores de diversas localidades se manifestando dessa forma. Outra questão também que a gente tem acompanhado, algumas pessoas que foram vítimas aí da fraude do INSS, chateadas porque foi um governo, afirmaram que não vão lá sequer requisitar o prejuízo. Vão requisitar, o prejuízo, você quem está no prejuízo, não façam isso, não misture as coisas, não se prejudique, você tem arma maior, que é o voto, quando quiser contestar, e converse com sua família, com seus amigos, sem, acima de tudo, se prejudicar com tais questões, tá certo? São 17 horas mais 17 minutos, a hora da coincidência aqui na sua Rádio Jornal Voz do Povo, com equilíbrio, acima de tudo, sem permitir agressões, sem agredir também. Nós vamos continuar acompanhando, informando, opinando sobre o que nós colocamos há bem pouco aqui no Balanço Geral e outras situações também da política regional, nacional e até mesmo internacional, como, por exemplo, o tarifaço que os Estados Unidos colocou aí, atinge não apenas o Brasil, mas como também atinge outros países que estão preocupados. 17 horas e 19 minutos, ponteiro virando, e amanhã teremos jogo importante aqui na Arena Batistão. Já a gente volta a falar sobre a política partidária, as políticas públicas, principalmente a política partidária na área das políticas públicas que atingem a população, porque entendemos que a política é para fazer o bem ao povo, e a politicagem, aí sim, não faz bem nenhum à população. Já vamos tratar deste assunto aqui na sua Rádio Jornal, a Rádio do Povo, orientar sem paixões, sem agir com o coração, procurando agir com a razão, sem querer ser o dono da verdade, mas, acima de tudo, na nossa modesta interpretação, vamos analisar com firmeza, com equilíbrio e, acima de tudo, tentando colocar em prática a nossa coerência. Bom, amanhã, Arena Batistão, jogo envolvendo a equipe do Confiança e o Bahia. Confiança que tirou de circulação o Centro Esportivo Alagoanos com vitória sensacional e fará a primeira partida aqui com os ingressos, segundo as informações, já esgotados, e a segunda partida será lá no estado da Bahia, no estádio da Fonte Nova. Ouvi o vereador Mitinho Dantas, presidente
da Federação Sergipana de Futebol, que está ao lado do J. Carlos, que é o assessor direto, vai conversar conosco a partir de agora na melhor programação do rádio. Como é que estão os preparativos, já que tivemos um final de semana bastante movimentado, com representantes da CBF aqui, o Samir Schalke, presidente da CBF, prestigiando o Estado de Sergipe, participando de solenidades na Câmara de Vereadores de Aracaju e também lá no município de Barra dos Coqueiros, com a entrega do Centro de Treinamentos. Vereador Miltinho, presidente da Federação Sergipana de Futebol, o pensamento também, além dessas solenidades importantes, voltadas para o jogão de bola envolvendo Confiança e Bahia. Como estão os preparativos? Antes, eu gostaria que o senhor desse uma pincelada em relação ao final de semana movimentado que houve aqui em Sergipe, em especial na capital sergipana e na Barra dos Coqueiros. Exatamente, Heron. Foi um final de semana, assim, marcante para o futebol sergipano, marcante para o estado de Sergipe, para o município de Aracaju, onde nós vivenciamos um momento que Aracaju se transformou na capital do futebol brasileiro. Pelas autoridades futebolísticas que aqui estiveram, a exemplo do presidente Samir, dos vice-presidentes da CBF, Michele Ramalho, e presidente da Federação Paraibana, do vice-presidente Gustavo, dos tetracampeões mundiais, Bebeto, Branco, pelo staff, toda a diretoria da CBF, vários presidentes de federações, amigos que vieram nos prestigiar esse ato solene de entrega do Centro de Desenvolvimento de Futebol lá no município da Barra dos Coqueiros. Quero agradecer a vocês da Rádio Jornal, a toda a imprensa pela cobertura que foi dada. E isso só nos dá mais responsabilidade de podermos administrar aquele espaço de uma forma comprometida, de uma forma profissional, para que possamos ajudar no fomento, no crescimento do futebol amador e feminino aqui do nosso estado. Não tenha dúvida que aquele espaço já está sendo pequeno pela procura, e pelos eventos que teremos ali para desenvolver, seja dos campeonatos femininos, campeonato sub-15, campeonato sub-17. Alguns espaços serão também direcionados a algumas equipes profissionais, não para jogos, que ali não permite essa prática, mas para poder fazer alguns treinamentos. Outras federações já nos procurou para firmarmos parcerias, e vamos firmar essas parcerias, porque aquilo não pode se tornar um elefante branco. Aquilo foi construído para abrigarmos o futebol ali. E dentro dessa filosofia fazermos a inclusão social. É o que iremos realizar em parceria com a Prefeitura Municipal da Barra dos Coqueiros, Secretaria de Educação e de Esporte do município da Barra, onde teremos ali um projeto através da CBF Social para contemplar cerca de 220 meninos e meninas da Escola Pública Municipal do município da Barra dos Coqueiros. Então, aquele centro também vai ajudar na inclusão social da garotada daquele município e do nosso estado. Estamos ouvindo aqui Miltinho Dantas, presidente da Federação Sergipana de Futebol e vereador pelo município de Aracaju. Em relação à expectativa e os preparativos para o jogo interestadual, a primeira partida aqui na Arena Batistão, envolvendo a Desportiva Confiança, que decidirá com o esquadrão de Aço da Boa Terra, o Esporte Clube Bahia. Como é que estão os preparativos, hein, Miltinho? Veja bem, nós tivemos várias reuniões, inclusive com a diretoria do Confiança, com representantes das torcidas, que promete realizar uma grande festa, tanto a torcida do Confiança como a torcida do Bahia. O jogo por si só já é uma grande realização, mas eu não tenho dúvida que as torcidas de ambas as equipes irão proporcionar um momento inesquecível para o futebol sergipano, para o futebol brasileiro. Se trata de uma final de uma competição regional tão valorizada como é a Copa do Nordeste, onde pela primeira vez uma equipe sergipana chega a essa condição de disputar o título da Copa do Nordeste. Então, nessa nova roupagem, é claro, tem aí um imbróglio em relação a um título do Itabaiana lá no passado, que nós estamos fazendo esse levantamento juntamente com a diretoria do Itabaiana, para podermos, se assim for comprovado, fazermos a reeducação pelo reconhecimento. Então vai ser uma grande festa na noite de amanhã aqui na Arena Batistão, em Aracaju. Ok, obrigado. Então, ao vereador Miltinho, vereador do município de Aracaju, presidente
da Federação Sergipana de Futebol, falando também dos preparativos que estão sendo ultimados para esse jogão de bola envolvendo Confiança e Bahia. Por a segurança já definida, com Alexandre Ribeiro, o coronel Alessandro Ribeiro, que é o comandante-geral da Polícia Militar, Polícia Civil, enfim, a Guarda Municipal, na parte externa também, todo o trabalho sendo feito para dar tranquilidade à superlotação, mais uma vez, da Arena Batistão. O Confiança, que representa aqui o Estado de Sergipe nessa competição e é finalista pela primeira vez, não apenas o Confiança, o futebol sergipano também é finalista desta competição. Aqui a torcida sergipana, creio que comparecerá e até mesmo alguns torcedores, mesmo com a rivalidade, alguns torcedores de outras agremiações vão torcer pela equipe do Confiança. É difícil, mas nada é impossível. Vocês viram o jogo do domingo passado, envolvendo Flamengo e Grêmio. Quase o Grêmio, mesmo com um elenco que não é igual ao Flamengo, mas complicou, se fechou pra caramba e o Flamengo cedeu o empate. Então, vamos ver o que poderá acontecer envolvendo esse jogão de bola, envolvendo as equipes do Confiança e a equipe do Bahia. O segundo jogo sendo na Boa Terra, lá em Salvador, na próxima semana. 17h25, repórter me chamando nas ruas da capital sergipana, em alta velocidade, ele aí chegando. Reportagem 91,3. Francisco de França. Aquele abraço, França. Aquele pão, Jacó, saindo do forno a toda hora, só na panificação Garça, desde 1927. São 98 anos com o tradicional pão Jacó, saindo do forno toda hora. O líder da prefeita, Emília Corrêa, vereador, por gentileza, o que foi votado e que foi vetado na sessão de hoje? Não, a gente manteve os vetos, alguns vetos, né? Que era em relação a eixos que foram propostos pelo vereador Breno, mas não estavam como diretriz. E os vetos foram derrubados em relação às pistas salariais e reajuste linear, porque tudo isso estava dentro do escopo daquilo que definiu a prefeita Emília Corrêa. Foi um equívoco da sua assessoria, mas foi corrigido sem nenhum tipo de imbróglio, nenhum tipo de problema. Mas, diga-se de passagem, a sessão foi muito complicada, porque terminou praticamente às 14 horas. Foi extensa, porque a pauta é extensa, né? Veto sempre demanda muito debate. Também foi votada a questão da loteria, nós decidimos acompanhar a prefeita, já que ela não quer implementar a loteria no município de Aracaju. A regulamentação é discricionária dela, né? Então nós respeitamos. Aracaju, por enquanto, não terá loteria. A União tem, os estados têm, mas a prefeita acho que não debateu, propôs o projeto, mas acolheu o veto e mantivemos o veto. Com relação à loteria, o senhor foi o responsável. Mas você se sente como líder da prefeita ser vetado? Rapaz, eu vejo, que adianta a gente manter um projeto que não vai ser regulamentado? Pelos princípios que ela carrega, ela vê que tem alguns problemas de pessoas que se viciaram, coisa parecida. A gente quis olhar pelo viés da arrecadação. Eu acho que o vício se combate com a educação. As pessoas bebem, como é que você educa? Educa a pessoa a não dirigir e beber e dirigir. Então as pessoas fumam, o cigarro faz mal. Ou seja, você educa as pessoas correm de carro. Então, você precisa educar as pessoas. Mas é um entendimento da tua administração e eu tenho que respeitar. Vereador Isaac Silveira, programa Balanço Geral, sob o comando de César Cabral, Aaron Ribeiro e Carlos Ferreira, agradece pela sua atenção. Abraço a todos que fazem a jornal. É sempre uma honra, e o senhor que é um homem do pão, como é o nome da padaria? Garça. Era Graça. Muito bem, ouvimos então o vereador Isaac Silveira, líder da prefeita Emília Corrêa, aqui no programa Balanço Geral. Depois dessa sessão prolongada, que terminou às 14 horas, alguns votos foram efetuados, outros vetados, principalmente o da loteria, que foi um projeto do vereador Isaac Silveira, mas a prefeita Emília Corrêa colocou o veto. A minha participação é sempre em alta. Isso, valeu, França.
Valeu, França, obrigado então. Em alta velocidade, o França aí, em nome da Garça, o pão saindo a cada instante. Um abraço, França, você volta a qualquer instante. Matéria aí com o Isaac Silveira, falando dos vetos que foram votados hoje na Câmara de Vereadores do município de Aracaju. E o veto, foi um projeto de autoria do vereador Isaac Silveira, aprovado, porém a prefeita vetou, e o veto foi aprovado hoje durante sessão realizada. Já houve a explicação aí do vereador Isaac Silveira. Olha aí, professores, atenção pessoal da educação, notícia importante, hein? Secretário de Estado da Educação, Zezinho Sobral, vai conversar conosco em relação a uma informação importantíssima que ele tem para anunciar a partir de agora para todo o magistério estadual aqui de Sergipe. Sim, secretário Zezinho Sobral, vice-governador, qual a informação, hein? Vamos lá, então. Olá, pessoal. O assunto é precatório do Fundef. O governo do Estado fechou um acordo com o MEC, com a Procuradoria, com a PGFM, para recebimento do famoso precatório do Fundef. Esse acordo foi homologado pelo Supremo no dia 19 de agosto passado. O Estado já informou a conta para receber os recursos da primeira parcela, são 3 parcelas divididas em 3 anos. Ato contínuo, enviou-se uma lei para a Assembleia, o governador Fábio mandou a lei para a Assembleia para providenciar o rateio desses recursos e legalizar essa divisão. Mais que isso, fizemos uma consulta junto à Secretaria da Administração dos anos de 1990 e 2000, aonde existem os professores que fazem jus, que têm direito a receber esse valor, que será rateado por eles. Lembrando que nós temos, na primeira lista divulgada, 18.250 nomes que podem estar na ativa, aposentados ou mesmo os seus pensionistas têm direito a receber este valor. E assim, com uma comissão formada, com técnicos da Secretaria de Educação e com o sindicato, que nós oficiamos para que ele faça parte dessa comissão, nós daremos transparência. Vamos dividir de forma equânime e, mais importante, nos termos da decisão judicial. Os anos em que a Justiça determinou que o recurso passado a menor fosse complementado agora. É nesse momento, é nesse escopo judicial que a gente fará a divisão de forma ampla, de forma aberta, para que todos aqueles que se sentem no direito de pleitear os seus recursos possam se enxergar, identificar se lá estão e assim, se não estiverem, fazerem o seu pleito. Tá valendo? Fundef, a gente está organizando para dar transparência, para dar lisura e para chegar a quem esperou tanto tempo. Exatamente. Obrigado. Então, notícia de extrema relevância aí para a educação do Estado, trazida pelo vice-governador de Sergipe, secretário de Estado da Educação, e o pagamento dos precatórios. Você ouvindo a jornal, a notícia pede passagem, você fica sabendo de tudo. 17 horas mais 32 minutos, vamos ao intervalo comercial. Na volta, mais informações, mais notícias que você acompanhará aqui na Jornal Voz do Povo, notícias imperdíveis, inéditas, exclusivas, somente aqui na maior audiência. Não perca a hora do seu encontro, não perca a hora da universidade. Agradecendo a audiência do amigo J. Carlos, aí assessor direto do Milton Dantas, sempre conversando com a maior audiência da cidade, sempre nos ouvindo. O amigo Roberto Bonfim, da Câmara de Vereadores de Aracaju, doutor Tiago Leandro, delegado-geral da Polícia Civil, o amigo Júlio César Teles, o seu assessor, agente policial de muita competência, alô Israel Sarmento, outro agente policial de muita competência e líder político aí do município de São Cristóvão com a gente, doutor Dernival Eloy, diretor do COP, doutora Georlise Oliveira Teres, delegada polivalente e comprometida, completamente comprometida, sempre com a gente, doutor Everton Santos conosco, competente profissional Arquimedes Marques, o nosso amigo Sérgio Ricardo, Luciano Cardoso, doutora Guadalupe, pessoal sempre com a gente aqui na melhor programação do rádio. Voltamos já depois dos comerciais.